Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Vítor Rodrigues Oliveira. Neste episódio, centramos a atenção no discurso de Ursula von der Leyen sobre o Estado da União. A Presidente da Comissão Europeia deixou sinais para o futuro, com vários anúncios. Vamos perceber o que podem significar. Abriu ainda uma nova frente de conflito com a China por causa dos carros elétricos e mostrou ter pressa no alargamento da União Europeia. Depois, tomamos o pulso à rentrée política. Na próxima semana o Parlamento volta em pleno, depois das férias, com temas quentes. A habitação e os impostos estão na agenda dos deputados. Comigo estão Celso Filipe e Filomena Lança. Esta é a Soma dos Dias. Naquele que é o último discurso deste género antes das próximas eleições europeias de junho, Ursula von der Leyen recapitulou o que foi a ação da Comissão durante este conjunto de crises dos últimos anos, mas não ficou por aí. Aproveitou para deixar uma perspectiva de futuro com vários anúncios. Celso Filipe, diretor adjunto do negócio, está connosco para uma análise deste discurso. Celso, estes anúncios não terão sido feitos por acaso? Claro que não. O primeiro dos anúncios é que me parece claro que este discurso do Estado da Nação de Ursula von Leyen quer dizer é que ela está disposta a fazer um novo mandato. Parece-me evidente que o discurso dela foi no sentido de que quer que o seu trabalho e o trabalho da Comissão a que preside tenha outra continuidade. Depois, o discurso dela ganha também uma força acrescida porque a própria Presidente da Comissão Europeia tem uma presença e uma força mediática e mesmo de intervenção política que os seus antecessores não tinham. Isto por uma razão muito simples. Tanto as lideranças francesa como alemã estão mais fracas, Scholz não é Merkel, Macron tem problemas internos, o Brexit tirou o Reino Unido da equação europeia e perante isto a Presidente da Comissão Europeia ganhou uma força política espantosa, ou pelo menos inédita na história da União Europeia. E é na base alicerçada nestas duas forças do Ursula von der Leyen que ela vem, sobretudo, dois eixos que me parecem fundamentais para o futuro da União Europeia. Um tem a ver com o alargamento e o outro tem a ver com as relações com a China. A Presidente da Comissão Europeia referiu-se à China e vamos ouvir a boleia da Euronews sobre a forma como os veículos elétricos estão a entrar na Europa. Global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars. And their price is kept artificially low by huge state subsidies. This is distorting our market. And as we do not accept this distortion from the inside in our market, we do not accept this from the outside. So I can announce today that the Commission is launching an anti-subsidy investigation into electric vehicles coming from China. Ursula von der Leyen a queixar-se dos preços artificialmente baixos dos carros elétricos chineses e a anunciar uma investigação. Entretanto, o governo chinês já reagiu a este anúncio sobre o lançamento de uma investigação aos subsídios dados aos fabricantes de carros elétricos na China. Pequim alerta para o impacto negativo que pode ter nas relações entre os dois blocos, por ser uma medida que considera muito protecionista. Celso, as relações com a China atravessam um período delicado e não é só este tema dos carros elétricos, mas a Presidente da Comissão faz aqui questão de colocar no centro do seu discurso. O que é que isto nos diz sobre o futuro das relações entre os dois blocos? Diz-nos que as relações estão, no mínimo, muito frias e, sobretudo, estão frias por causa da aproximação da China à Rússia a propósito da invasão da Ucrânia. A partir desse momento, a posição política da China foi quase de complacência para com Vladimir Putin, ao contrário da União Europeia, que condenou veementemente a invasão, e essa separação das águas entre dois blocos que até funcionavam de forma harmoniosa, está agora a ter reflexo. Parece-me evidente que ao identificar a China num discurso, que é um discurso abrangente, um discurso do Estado da União, ao colocar a China e a fazer uma referência direta a este país nesse discurso,
significa que as relações se deterioraram de uma forma grave. E recordamos que a aproximação económica da China à União Europeia, por exemplo, na sequência da crise financeira foi enorme. Foi por essa altura que a China comprou imensos ativos por essa Europa fora. É também preciso recordar que a China é o principal destino das exportações alemãs, portanto há aqui grandes interdependências, e quando há um discurso da líder da Comissão Europeia em que aponta o dedo acusador à China, admitindo que possam haver retaliações da parte de Pequim, é óbvio concluir que as relações estão a caminho, para utilizar uma linguagem filial, a caminho de um divórcio. Qual é que vai ser o desfecho e em que termos? Não se sabe, contudo, todos os sinais. É preciso recordar o que aconteceu já em relação com a Huawei, em relação ao 5G no espaço europeu. Portanto, tudo se encaminha para que as relações com a China sejam cada vez mais incipientes. Falavas no outro eixo do alargamento da União Europeia. Ursula von der Leyen quer avançar com esse alargamento, mesmo antes de se rever os tratados, e anunciou a abertura de relatórios sobre o Estado de Direito aos países candidatos. Porquê a pressa de von der Leyen? Ela tem uma afirmação que me parece bastante inteligente e pertinaz, que diz que o alargamento é o melhor investimento na paz. Ou seja, quanto mais países fizerem parte da União Europeia, menos riscos existem de conflito entre eles. Podemos dizer, ao invés, que abram mais um espaço de possível irritação de Moscovo, dado que muitos dos países que estão na fila de espera para entrar na União Europeia pertenceram àquilo que se convencionou chamar anteriormente o Bloco do Leste, por exemplo, a Bósnia, a Sérvia, a Moldávia, a Montenegro. Todos esses países fizeram parte da chamada Cortina de Ferro, e, portanto, ao entrarem no território da União Europeia, não ficam nestas condições em que existe guerra e um clima de antagonismo óbvio entre Bruxelas e Moscovo. É óbvio que eles fazem parte, começam a ser aliados de Bruxelas, logo inimigos de Moscou. Mas é óbvio, e parece-me certeira esta pressa, porque é melhor ter estes países do nosso lado e engajados com uma visão europeísta do velho continente, do que tê-los à deriva e à mercê dos interesses do Kremlin. Celso Filipe, com a análise ao discurso da Presidente da Comissão Europeia, e agora é a altura de falarmos sobre a nova temporada política. Acabaram as férias no Parlamento. Formalmente a nova sessão legislativa começa esta sexta-feira, mas é na próxima semana que os deputados têm já uma agenda preenchida. Está connosco Filomena Lança, redatora principal do Negócios. Quais são os pratos fortes dos próximos tempos? Olá, Vítor. Sim, diria que efetivamente o pontapé de saída será dado na próxima semana, quando os deputados se reunirem na quarta-feira para debater as propostas fiscais do PSD. Já fomos percebendo as prioridades políticas dos vários partidos, até nos eventos de rentrée, e enfim, está muito claro que os impostos, especialmente o IRS e a habitação, o IRS e também a habitação, serão os grandes temas do debate político, enfim, do debate parlamentar dos próximos tempos. E pronto, como dizia, começando com as propostas do PSD e depois também com a apresentação da proposta de Orçamento de Estado para 2024, que o Governo vai entregar no Parlamento a 10 de outubro, mas que começa já a dominar todo o debate ainda ao longo do mês de setembro. Este debate em torno das propostas do PSD será já uma forma de pressão sobre o Governo para a tal redução dos impostos de que tanto se fala? Sim, sem dúvida. O Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças já tem vindo dizer, que já tinham avisado que haveria mexidas no IRS. Mas enfim, sempre sem detalhar, o PSD vem propor medidas muito concretas, reduções significativas em todos os escalões, inclusivamente já uma redução de impostos ainda em 2023, com aquilo que seria financiada com o tal excesso de IRS cobrado por causa do bom desempenho da economia e do emprego.
enfim, tudo isto acabará certamente por pressionar o governo no momento da apresentação da sua proposta de orçamento de Estado. Num contexto em que as famílias estão muito pressionadas, cada vez mais, ainda agora se soube que o BCE voltou a subir as suas taxas de referência, tudo isto é uma grande pressão sobre o governo no sentido de apresentar reduções de impostos com algum significado. Para já o que se conhece são só aquelas medidas em torno do IRS jovem, que enfim são importantes, mas o alívio fiscal, enfim, espera-se que vá além, pouco mais além disso, exatamente. Também na próxima semana deverá haver um debate sobre a habitação, que continua um assunto muito pertinente. Cá está, falávamos sobre o aumento das taxas de juros do BCE, que tem um impacto direto nas prestações de quem tem, de quem tem casa para pagar. O que é que se pode esperar deste debate? Pronto, exato. Vai voltar ao Parlamento o pacote mais habitação, que foi vetado pelo Presidente da República, e o PS já garantiu que vai voltar a aprovar tal como estava, portanto sem alterações, mas será sempre um pretexto para o tema voltar a estar em destaque, voltar a estar em cima da mesa, e há vários partidos políticos da oposição que já anunciaram também que vão avançar com novas propostas para ajudar as famílias. Aliás, na próxima semana, no mesmo dia, portanto na próxima quinta-feira, o Conselho de Ministros vai reunir e deverão ser conhecidas as medidas do Governo de apoio aos custos com a habitação de que falavas, portanto com o alargamento das bonificações que já existem em relação aos juros dos créditos, e também, como o Negócios hoje noticiou, novas medidas que, enfim, permitirão durante um determinado período de tempo, não se sabe ainda exatamente qual será, estabilizar os valores das prestações. O mecanismo ainda não é conhecido, foi já anunciado pelo Ministro das Finanças, mas não se sabe ainda bem como é que irá funcionar. Há também uma moção de censura do Chega, não é? Sim, exatamente. Ainda não está agendada, poderá ser também discutida no Parlamento na próxima semana. À partida já se sabe que será chumbada. O líder do PSD disse que o partido se vai abster, que não quer andar a brincar às moções, creio que foram as expressões que ele usou, apesar até de algumas pressões, nomeadamente da Iniciativa Liberal, que vai votar favoravelmente a moção de censura. O Chega quer que seja já debatida na próxima semana, enfim, não está ainda definido. Em todo o caso, o Governo, apesar do conforto que lhe dá a maioria parlamentar, vai certamente enfrentar uma chuva de críticas por parte da oposição. Entre sessões legislativas há sempre dossiês ou quase sempre, que ficam a marinar e transitam para o período seguinte. O que é que vai voltar à mesa dos deputados que tenha ficado em suspenso da última sessão legislativa? Há de facto alguns dossiês, alguns com potencial de polémica e de debate, como as alterações à Constituição, a lei dos metadados, os novos estatutos das ordens profissionais. Estes últimos, aliás, são um tema quente no que respeita a algumas das ordens, mas, enfim, em regra, quando entra o orçamento, todos os outros trabalhos parlamentares passam para segundo plano, ficam, enfim, mais ou menos em banho-maria, e, portanto, vão ficar a marcar passo até novembro, quando acontecer a votação final global do Orçamento de Estado. Obrigado, Filomena. Obrigado, Celso. Termina este episódio da Soma dos Dias. Até para a semana.